Saudação, caros leitores e agora ouvintes do blog Resenha é Vida. Por motivos técnicos infelizmente eu estava sem internet ontem, eu não pude postar o podcast do livro que eu estarei comentando agora, que é A História e Suas Epidemias, do escritor brasileiro Stefan Cunha Uivari. O que é que trata a História e Suas Epidemias? O próprio nome ele já entrega muito do que vai ser o tom da obra. O livro ele trata acerca de como o ser humano, no seu percurso de tempo pelo planeta Terra, ele se relacionou de maneira não raras vezes conflituosa com os micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários e afins. Esse é o plot do livro. Quem é este autor? Quem é este Stefan Cunha Uivari? Stefan Cunha Uivari é um brasileiro. Ele tem uma vasta obra de divulgação científica no ramo da infectologia e da microbiologia. E essa obra em específico é unida de 2013. Stefan Cunha Uivari ele é médico, depois foi mestre em infectologia pela Unifesp. E já participou de diversos programas e vídeos no YouTube e entrevistas. Então é um cara bem conhecido, é um cara que tem uma obra bem reconhecida. Esses sons de fundo que vocês estão ouvindo são os cachorros rosnando aqui atrás, né? A Aero e o Apolo. Então vamos à divisão desta bendita obra. Como esta obra ela está dividida? Essa obra ela está dividida de forma bem didática, fazendo meio que um paralelo do processo de grandes epidemias em andamento com o transcorrer da história da humanidade. A obra está dividida, como eu disse, em 5 capítulos, sendo o primeiro, as bactérias sobreviveram, o segundo, deuses, guerras e epidemias, o terceiro, da crença à razão, o quarto, as epidemias na era das máquinas, e o quinto, uma era de progresso. No primeiro capítulo, as bactérias sobreviveram, ele é o capítulo mais curto, nós vamos ver, a partir da explicação do autor de suas leituras, como esses seres aparentemente minúsculos e inofensivos e pouco capazes, digamos assim, conseguiram sobreviver ao processo duro de evolução na Terra. No segundo capítulo, Deuses, Guerras e Epidemias, nós nos centramos mais no recorte histórico da Idade Antiga, em que como, a partir do processo de expansão dessa sociedade, desses grandes impérios através das guerras, a mortandade desses conflitos foram potencializadas e até, de certo modo, tiveram uma alteração nos resultados desses conflitos por conta das epidemias. E isso nós nos estamos nos centrando mais propriamente nessa questão da Europa Ocidental. No terceiro capítulo, da Crença à Razão, nós vemos a passagem da Idade Média para o Renascimento, enfocando também muito da questão do processo da peste negra e de como todas as consequências que advieram da mesma acabaram culminando no que virá a ser mais no futuro, o desenvolvimento da microbiologia e da infectologia. No quarto capítulo, por sua vez, nós temos as epidemias na era das máquinas, em que o Stefan Cunha Uivari ele vai fazer um panorama e uma crítica social muito interessante a partir do momento em que nós vamos ver como o processo de pauperização da população ocidental europeia por conta do avanço da Revolução Industrial potencializou uma série de bombas relógios em termos de epidemia, por conta de uma série de problemas de ordem financeira, de falta de saneamento básico e de desigualdade social mesmo. E aí nós vemos que muitas das vezes o impacto de uma determinada epidemia está muito atrelado à maneira como os governos tratam os seus povos, não é mesmo? E, por fim, uma era de progresso, reticências, porque nem tanto, né? Nós vemos como a partir do século XX nós tivemos a eclosão de uma série de epidemias por uma carrada de motivos. E ele termina fazendo um alerta muito interessante acerca do como pode ser prejudicial e tenso no momento em que o ser humano ele altera o meio ambiente, a fauna e a flora, acaba fazendo com que determinados vírus, bactérias e protozoários que antes estavam distantes dos seres humanos acabem entrando em contato com eles. O coronavírus está aí de prova, e como até mesmo determinados governos, violando tratados internacionais, acabam fazendo uso de micro-organismos como armamento de guerra. O balanço final que eu posso ter desse livro que é uma obra interessantíssima, super atual e super válida, a partir do momento que ele lança uma série de reflexões sobre o que nós estamos vivendo, se olhando para o passado. E embora o Stefan Cunha Uivari não tenha formação de historiador, embora no primeiro momento uma pessoa desinformada possa pensar que ele tem formação de historiador, mas ele não tem, a obra que ele produziu no ramo da infectologia e da microbiologia é indispensável e lança reflexões muito salutares para a gente pensar os nossos dias de hoje. Que ao invés de, digamos, dizer que o vírus é um vírus chinês, ou que o problema da infecção no Brasil, da pandemia no Brasil, do reflexo da pandemia mundial no Brasil por conta do coronavírus veio de ordem italiana, nós devemos parar para pensar que muitas dessas epidemias que nós conhecemos hoje não teriam acontecido ou então teriam sido mitigadas de maneira muito mais eficaz se o ser humano ele não fosse tão voraz no processo de destruição do habitat natural de diversas espécies que antes eram portadoras desses vírus. O ebola está aí de prova, o HIV está aí de prova e no caso mais recente, o coronavírus está aí de prova para mostrar que como o ser humano ele se relaciona com o meio acaba influenciando diretamente na maneira como esse meio acaba respondendo
ao ser humano. E as infecções por vírus, bactérias e protozoários estão aí para provar isso e jogar isso na nossa cara o tempo todo. Bem, o conceito que eu dou para esse livro é 5 de 5 estrelas, não há outro conceito desse livro. E ele, sobretudo, se junta a uma série de nomes muito interessantes e pertinentes do processo de divulgação científica, que junto com a imprensa são muito caros para informar a população e dar uma certa noção mais científica, acadêmica, ao mesmo tempo didática, do que é que está acontecendo ao nosso redor. E deixa aqui para citar e para fazer uma palhinha de citação acerca do virologista formado pela USP, pela Universidade Yale, Átila Yamarino. Acho muito difícil quem está ligado nessa questão da divulgação científica não ter escutado o nome desse homem ainda. Sobretudo nos vídeos mais recentes em que ele lança acerca estimativas postas pelos estudos mais recentes do Imperial College of London acerca do potencial de mortes no Brasil provocado pelo coronavírus. Então vale a pena ler o livro do Stefan Cunha Ivari e acompanhar os vídeos e as lives do Átila Yamarino. Tudo bem? No mais é isso e eu vejo vocês no próximo podcast. Até mais!